E vamos escutar, vamos lá. Essa reforma tributária, ela tem tanta merda nela, é tão asquerosa, que tem algumas coisas, algumas bombas que acabaram passando despercebido devido a outras de maior magnitude. Mas essa aqui, ela é, na minha opinião, extremamente relevante. Você que é pai, que é mãe, você trabalha a sua vida inteira para construir um patrimônio, para que quando você morra, esse patrimônio possa ser deixado para sua esposa, para os seus filhos. Esse é um dos principais motivos da gente galgar, crescer na vida. É facilitar a vida dos nossos filhos, é deixar para eles algo que eles possam usar para começar a vida deles. Mas olha o que o Lula decidiu fazer. Como ele está no rombo limite para poder incorrer em impeachment, que é 28 bilhões de reais, isso acabou de sair, inclusive, no Jornal Nacional, acredite ou não, até o Jornal Nacional viu a merda que eles fizeram. Eu nunca vou esquecer quando saiu o resultado das eleições, todo mundo da redação do Jornal Nacional se abraçando, como se o mundo tivesse sido salvo, o amor venceu, a democracia venceu. Pois agora o Lula decidiu que toda herança, exatamente, toda herança que você tem, será taxada. Mas não é aquela taxação de 4%, não. Pode chegar a 40%. Então presta atenção. Se você trabalhou sua vida inteira para comprar aquela casinha de, vamos botar aí 200 mil reais, uma casinha simples, tá? 200 mil reais. 80 mil reais vai ficar para o Lula. Então, para poder passar a casa para os filhos, alguém vai ter que pagar 80 mil reais, ou na venda dessas casas também, a taxação vai chegar até 30%. É tão absurdo isso. Vai aumentar o valor dos imóveis, afinal de contas será tudo contabilizado na questão de herança. Vai aumentar o valor do aluguel, já que o valor do imóvel aumenta. Só que ele não para pensar nisso. Ele chama isso de negacionismo econômico. Se você está duvidando, está aqui o Lula falando hoje, durante o discurso dele. E nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. 40%. Basicamente, metade que você construir ao longo da sua vida e você quiser passar para os seus filhos após a sua morte, será taxado. Assim como a previdência privada será taxada, assim, não haverá nada no Brasil que não será super taxado, porque o Lula precisa financiar a Lei Rouanet, o Lula precisa poder comprar os deputados que vendem seus votos no Congresso, os senadores também. É tão absurdo isso que está acontecendo, gente. Nós vamos ter agora não só o maior imposto enviado do mundo, mas nós teremos o maior imposto sobre herança do mundo. Então não importa se você conseguir construir uma casinha de 300 mil reais, 200 mil reais, uma casa simples, popular, ela vai ser taxada. Então se você acha que você está construindo um patrimônio para deixar para os seus filhos, não. Seu patrimônio vai ser para os filhos do Lula. Inclusive esse mesmo, que cometeu violência contra uma mulher e de repente o advogado retirou a investigação, não indiciou ele, não é mesmo? Porque é o filho do Lula. O filho do Lula pode bater em quem ele quiser, pode xingar quem ele quiser, inclusive xingou a própria esposa do Lula de pu. Vou terminar a palavra aqui, questão da merda. Mas eles podem tudo. Eles podem matar. Ah, e outra coisa, mortes de Yanomamis continua subindo, a morte dos indígenas continua subindo, o feminicídio continua subindo, tanto é que o Lula retirou o placar da transparência do governo sobre mortes de Yanomamis desde o ano passado. Ah, e sabe o que aumentou também? Morte de LGBT. Cara, não tem nada desse governo que melhorou. É impressionante. Mas essa bomba agora, se prepara, meu amigo. Se prepare, porque tudo que você construiu ao longo da sua vida, metade vai pro bolso da facção criminosa do PT. Parabéns para você que fez o L. Vê se você larga de ser imbecil e na próxima vez a gente possa resgatar o Brasil em 2026. Um abraço. Bom, primeiro vou responder ao Molusco, né? Esse camarada que deveria estar cumprindo a pena dele e tá aí falando merda no nosso país.
Tá vendo esse carro que eu tô aqui? Como alguns de vocês já sabem, se trata de um Camaro SS V8, motor LS3 com câmbio manual. Eu já vi carro desse ser vendido, esse aqui é um 2010. Eu já vi carro desse nos Estados Unidos, essa semana mesmo eu tava vendo, sendo vendido por 8 mil dólares, 10.500 dólares, 11 mil dólares, varia por esse preço. Aí vem o brasileiro e diz: ô Davi, mas isso aí em real dá quanto? Não se faz essa conta. Para o americano ganhar isso, que o salário ali deles, para um cara humilde, né, que só corta grama e limpa a piscina, inclusive eles usam muito esse carro aqui agora, né, esses que estão mais velhos, para isso, né, porque o americano mesmo não quer mais, ele só quer o novo. E aí, o pessoal que, principalmente imigrante, né, a gente mesmo quando vai para lá é a primeira coisa que quer, né, porque não tinha condição de ter aqui no Brasil, então chega lá, compra um. Aí tira o banco traseiro e bota equipamento para limpar grama, equipamento para limpar a piscina. Inclusive tem alguns youtubers que eu acompanho e fazem exatamente isso com um veículo desse, que é barato as peças, fácil de dar manutenção, não tem muita eletrônica, então é um bom carro para isso, né? Aqui transformar em um item de luxo, então você tem que pagar 10 vezes o valor. Então 8 mil, 12 mil dólares num carro desse lá seria mais ou menos para você aqui no Brasil 4 mil reais, 5 mil reais. Por quê? Porque o salário médio de uma pessoa que limpa grama e piscina lá está na faixa de 1.200, 2.500 dólares, é a renda mensal de uma pessoa dessa que ganha por hora. Ele tira mais ou menos isso por mês, né? Sem contar que é vendido um carro desse em 12 vezes sem juros também na própria concessionária. Então, e de carro usado, viu? De carro usado, não é na GM que eu tô falando não, de carro usado. Você chega lá, compra um carro desse em 12 vezes, 10 vezes, de boa, sem juro, certo? Então você tem acesso às coisas, você tem acesso. Aqui no Brasil não tem. E aí o Lula, né, repito, o cara que era para estar cumprindo pena, foi descondenado, ele quer pegar as partes de um país e comparar com outro, sendo que são dois universos totalmente diferentes. A gente está falando literalmente do céu e do inferno, e ele está fazendo a comparação só nas coisas que ele pode tirar proveito disso. É um absurdo um cara desse. E aí vem a minha resposta para o Gustavo Gaia. Ele fala aí de 2026, né? Beleza. Esse sistema que tá aí foi questionado pelo próprio Bolsonaro. E aí? Vocês vão fazer alguma coisa ou vão aceitar de novo que seja feito da mesma maneira? Porque se tem uma coisa que a história provou aqui no Brasil, é que nunca houve realmente um levante da população simplesmente pela população se revoltar. Sempre foi orquestrado pela oposição. A oposição hoje é eles. Eu pergunto, com todo respeito ao deputado Gustavo Gaia, espero que esse vídeo chegue nele, ou se não chegar, pelo menos vocês falem, cobrem. Eu não estou falando para atacar o cara, é uma pessoa que eu admiro, um cara que eu tenho respeito, vocês sabem disso, já falei várias vezes aqui, né? Tem alguns deputados muito bons, né, que podem inclusive um dia se tornarem presidente, torço para isso. O Gustavo Gaia para mim é um forte candidato para isso, só que, meus irmãos, é preciso fazer a coisa certa, né? Então eu quero saber por que a oposição hoje não está levantando uma paralisia, uma greve geral no Brasil, porque isso aqui é item para greve geral. Por que não se usa a força que tem para fazer justamente isso? Porque precisa ter. Agora o fato é que o Molusco está gastando esse dinheiro não é só com gente de esquerda. Essa é a grande questão, meus irmãos. E eu perco inscrito, eu sou atacado por ambos os lados por eu falar a realidade. Esse dinheiro que o Molusco está usando, aumentando imposto para conseguir bancar, não está indo só para a esquerda. Essa é a grande questão. E é por isso que você vê uma oposição calada e que não faz nada. Protestar, fazer greve, paralisia é legítimo, sempre foi. Por que que agora ninguém pensa mais nisso? O Brasil com um negócio desse, imagine, meu irmão. Você compra uma casinha, ele falou uma casa de 200 mil reais, está muito longe da realidade da maioria do povo. O brasileiro está comprando uma casinha de 80, 100 e olhe lá, pela caixa, né? 150 mil. Então imagine, você passa a sua vida todinha para pagar, né? Porque a maioria é isso. Compra essa casa em 200, 300 vezes, vai terminar de pagar velho. Quando termina de pagar, eu acho que a alegria é tão grande, eita, paguei, faleceu. E aí o herdeiro dessa pessoa vai ter que pagar 40%, ou seja, metade praticamente do valor ao Molusco, ou ao que tiver no poder. Isso é certo, meu irmão? Por que não se para tudo? Já se parou o Brasil por um aumento de 10% na passagem de ônibus. Lembra?
O gigante acordou. Agora a gente está vendo um absurdo em cima do outro e ninguém faz nada. Primeiro motivo, uma oposição fraca, né, que boa parte dela tem se vendido. Claro que eu não estou falando de pessoas guerreiras como o do deputado Gustavo, mas a gente sabe que mesmo no meio daqueles que deveriam ser a oposição, tem gente se vendendo. E para piorar, os próprios brasileiros estão fazendo igual na época do índio, se vendendo por bugigangas e aceitando os abusos para não perder esses tais confortos. Travesseiro fofinho, uma escova, um espelhozinho, uma camisa fofinha, e custava a escravidão desse povo. A gente vai voltar a isso de novo. Eu encerro esse vídeo aqui. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui.